E aí, eu sou o Draco e eu quero falar com vocês sobre 3 assuntos: Pantera Negra, Jack Kirby e o princípio da repetição. Quer entender como tudo isso se interliga? Então aguarda que eu volto logo depois da vinheta. Vamos lá, eu vou começar com o princípio da repetição. Um bom designer precisa entender os princípios básicos do design. Isso é óbvio, né, para qualquer profissão. Mas no design isso é muito coerente. Isso é muito importante que cada profissional que trabalhe na área entenda que esses 4 princípios básicos são a base de tudo, tá? Eu digo 4, mas existem alguns autores que consideram mais, né, esse número de princípios. Por quê? Porque esses princípios estão diretamente interligados, não tem como você esquecer deles. E acontece que, dependendo da interpretação de cada profissional, eles podem ser desmembrados e reagrupados em categorias diferentes. Isso vai muito da interpretação de cada um. Eu prefiro facilitar as coisas e trabalhar com os 4 princípios básicos que eu considero, tá? São eles: contraste, alinhamento, proximidade e repetição. Repetição, que é o que a gente vai considerar hoje, que eu vou considerar hoje nesse vídeo, é um dos princípios que fez com que o Jack Kirby conseguisse imprimir toda uma expressão visual em toda a sua carreira de criador de quadrinho e de personagens. Mas por que eu vou falar só de repetição? Porque esse é um assunto muito delicado, é muito importante e dependeria de um vídeo específico para falar dos 4, né, ao mesmo tempo. Pode ser que a gente fale sobre isso no futuro, mas hoje vamos focar na repetição e entender como isso interferiu na carreira do Jack Kirby. Quando um designer ignora algum desses princípios num projeto, certamente a solução que ele apresenta para um problema não vai ser a melhor solução que ele poderia, porque os melhores projetos de design sempre consideram todos os princípios básicos. Voltando a falar sobre a questão da repetição, a principal função que ela tem é gerar unidade num projeto gráfico. Quando você apresenta um projeto com boa repetição, com boa unidade, você facilita com que o usuário ele assimile melhor a informação que você quer passar como designer, tá? Como comunicador. E isso é muito importante. Se a gente considerar qualquer vertente do design ou qualquer projeto que precisa ser feito, a gente sempre vai ter que considerar os 4 princípios básicos. Vamos pensar num caso prático. Nós temos profissionais que trabalham com interface para a internet, né? E aí nós vamos ter o cara que trabalha com interface especificamente, que é o profissional de UI, e nós vamos ter também o cara que vai trabalhar com experiência de usuário, que é o UX. Esses caras, eles trabalham essa questão da repetição muito com o reaproveitamento de componentes. Como é que isso funciona dentro de um projeto? Quando você cria um fluxo de informação, sempre que você precisar de componentes que falem ou expressem a mesma função, o ideal é que você repita esses componentes. É possível que você faça pequenas variações? Sim, é possível, desde que você represente ou respeite as formas básicas de cada um desses elementos. Vamos dar uma olhada nessa página da Amazon para entender melhor como isso funciona. A gente pode verificar 2 ocorrências de botões principais, tá? Nós temos o botão secundário, que tem essa aparência cinza, e nós temos também o botão primário, que é o botão laranja. Veja que o botão laranja, ele sempre vai representar a mesma função que é adicionar um produto no carrinho. Por que tem mais de uma opção aí? Porque todo o fluxo de compra depende de experiências diferentes. E aí, nesse caso aqui, nós temos dentro da mesma página botões que fazem basicamente a mesma coisa. Porém, a gente vai encontrar essa mesma ocorrência dentro de toda a experiência de compra do site da Amazon em outras páginas similares. Sempre que a gente estiver falando de comprar, de colocar um produto na cesta, o botão vai ser laranja. O que aconteceu aqui foi que o designer reaproveitou um objeto, um elemento de interface que ele já tinha para criar unidade, para poder deixar claro para o usuário, mesmo sem falar diretamente disso, que sempre que você tiver um botão laranja, você vai poder colocar determinado produto no carrinho. Claro, eu estou falando de um botão, mas isso também é verdade para qualquer outro elemento de interface. Sempre que ele tiver a mesma função, ele deve ter a mesma aparência. Mudando um pouco de área, a gente pode ir para o branding. Dentro do branding, que é a área que a gente cuida de experiência de marca, a repetição nos ajuda a criar um sistema visual coerente para essas marcas. Vamos olhar o caso da Virgin, que é uma empresa de origem inglesa e que tem várias frentes de trabalho e trabalha com muitos ramos diferentes. Repare que dentro de todo o seu portfólio a gente vai encontrar uma série de repetições de elementos aí que são muito importantes. Primeiro é a assinatura,
praticamente todas as marcas carregam a mesma assinatura Virgin, escrito praticamente da mesma forma, com pequenas variações. E também a repetição da cor. Quase todas as marcas carregam o vermelho que é tão característico. Agora vamos comparar com a Autodesk, que é uma empresa de software que tem um sistema de marcas também bem extenso. Repare que a primeira coisa que eles fizeram foi categorizar as suas assinaturas em marcas de produto, marcas de serviço e marcas de parceiros. Com isso, a gente já tem uma unidade, um referencial mais interessante para poder dividir e entender dentro desse ecossistema de marcas onde cada um desses caras se encontra, né? Onde ele se posiciona. Nesse caso, a gente tem um sistema visual muito interessante, porque embora a gente tenha símbolos diferentes entre eles, eles estão sempre dispostos da mesma forma, apresentam uma tipografia muito similar, na verdade a mesma tipografia em todos os produtos, porém com algumas variações, e nós temos também subassinaturas muito bem resolvidas. No geral, você vai olhar para qualquer uma dessas marcas e vai entender que nesse portfólio da Autodesk, a gente tem uma organização visual muito mais eficiente do que foi feito para Virgin. Agora, só pode ser feito da forma como a Autodesk fez? Não necessariamente. Isso vai depender da estratégia de negócio, coisas que as empresas normalmente não deixam claro quando apresentam suas marcas, tá? Isso são apenas formas diferentes de apresentar o seu portfólio de marcas e exatamente a melhor forma de produzir isso depende do que cada um desses grupos espera de resultado das suas próprias empresas. É um assunto um pouco mais complexo. Mas só para vocês entenderem que nós temos duas formas diferentes. E nos dois casos, a gente teve uma apresentação do princípio de repetição. Então, já que a gente já falou de repetição, vamos entender como isso finalmente faz sentido dentro da carreira de Jack Kirby. Para começar, ele simplesmente foi co-criador da maioria dos personagens que a gente conhece e que se tornaram icônicos como super-heróis. E eu não estou falando só da Marvel não, tá? Ele criou muita gente dentro da DC Comics também e gente de peso. Vamos dar uma olhada. Capitão América, Thor, Surfista Prateado, Doutor Destino, Galactus, Etrigan, Darkseid, Omag, Groot, Adam Warlock, Barão Zemo, Blob, Buck, Vespa, Caveira Vermelha, Celestiais, Ciclope, Coisa, Doutor Estranho, Eagle, Eternos, Juggernaut, Fera, Fin Fan Fum, Garra Sônica, Homem de Ferro, Homem de Gelo, Homem-Formiga, Hulk, Loki, Magneto, Mercúrio, Professor X, Raio Negro, Steppenwolf, Tocha Humana, Senhor Milagre e Pantera Negra. Enfim, além de um gênio na criação, Jack Kirby também foi um grande artista sequencial. Então, o seu legado ele vai muito além simplesmente da criação de um panteão de personagens peso pesado. Ele também construiu técnicas de narrativa muito interessantes. Dando continuidade, eu vou apresentar de forma prática como o princípio da repetição se apresenta no trabalho de Jack Kirby. Para isso, eu vou usar o Pantera Negra como base. Para quem não conhece muito bem o personagem, ele foi apresentado pela primeira vez para o público em 1966 como coadjuvante de uma história do Quarteto Fantástico, mas logo depois ele ganha sua própria série com aventuras próprias. Vale lembrar que ele é o primeiro personagem genuinamente africano nas histórias em quadrinhos. Anterior a ele, a gente tinha até outros personagens, mas eram caricaturas. Vale falar também da importância que T'Challa tem para a origem dos personagens negros em histórias em quadrinhos. Ele é antecessor de uma série de outros personagens que depois viriam a se tornar tão icônicos ou até mais famosos que ele. A gente pode falar do Luke Cage, a gente pode falar do meio vampiro Blade, tem a própria Tempestade dos X-Men, que em algum momento da história do T'Challa viria a se tornar sua esposa, sua rainha, mas isso aconteceu durante um breve período. E enfim, depois que ele passa a fazer sucesso, muitos outros personagens vieram na sua cola e ganharam também o seu espaço dentro de um universo que era muito restrito. Ainda é muito restrito. Além disso, Pantera também é soberano de Wakanda, uma nação africana fictícia criada simplesmente para ser a maior nação em desenvolvimento tecnológico do universo Marvel e uma das mais ricas. Isso se dá porque ela mantém a maior reserva conhecida no universo Marvel do metal Vibranium, que é o metal que faz parte da Liga do Escudo do Capitão América e também do traje do próprio Pantera Negra. E o traje do Pantera é o que vai servir de base para a gente começar a entender como o princípio da repetição era importante e presente no trabalho de Jack Kirby. Para começar, o traje do Pantera é essencialmente preto, e o Jack conseguia de maneira magistral representar os nuances de luz e sombra sem qualquer uso de Ashura, ou muito pouco uso de Ashura. Mas o que são Ashuras? Vamos dar uma olhada. Ashura é uma técnica que nós ilustradores utilizamos para representar graficamente meio-tons ou sombras. E em algum momento nos quadrinhos isso virou uma tendência muito forte, porém,
Mesmo na época do Jack, já era muito comum ilustradores utilizarem muitas achuras. Não tão quanto hoje em dia. Vamos dar uma olhada nos exemplos de alguns ilustradores mais jovens do que o Jack, para ver como que em algum momento da história do quadrinho, das histórias em quadrinho, isso acabou virando um padrão, isso acabou virando uma tendência e que se repete até hoje. Reparem a quantidade de linhas nesses desenhos. Se a gente coloca isso do lado de um desenho do Jack Kirby, você vai verificar que o Jack praticamente trabalhava com blocos de tinta preta para representar essas nuances de sombra. E essa quase ausência de meio-tons já é o que representa a construção de um estilo gráfico muito sólido e poderoso. Outro ponto importante era como Jack começou a representar energia nos seus desenhos, né? Quando rajadas ou simplesmente descargas de energia, ele representava através de pontinhos e bolinhas pretas repetidas, construindo um padrão visual que depois viria a servir como referência para muitos outros ilustradores. Muita gente replicou essa técnica de desenhar bolinhas pretas para representar energia. Tudo que ele está fazendo até então é utilizar o princípio da repetição para construir coerência visual e facilitar a vida do leitor. Mas o ápice disso tudo é quando ele começa a trabalhar com maquinário, quando ele simplesmente começa a representar estruturas tecnológicas de uma maneira muito peculiar. E para isso ele se vale de linhas paralelas e geométricos básicos. Reparem nessa forma, construída a partir de quadrados, triângulos e círculos, que eu vou chamar a partir de agora de linhas de Kirby, ela e suas variações estarão presentes em muitas máquinas e armaduras desenhadas por ele. Como eu disse anteriormente sobre o reino de Wakanda, ele é um reino extremamente tecnológico. E a tecnologia de Wakanda foi totalmente representada pelo Jack Kirby a partir das suas linhas. Deem uma olhada nesses exemplos. Além disso, a gente consegue encontrar as mesmas linhas em outras estruturas, como no uniforme do Galactus, nos Celestiais, nas armaduras e arquitetura de Asgard, e o seu legado se mantém vivo até hoje. Dá uma olhada nas imagens do Thor Ragnarok. A gente continua podendo ver as linhas de Kirby sendo utilizadas o tempo todo no cenário. Você também vai encontrar essa forma nos quadrinhos atuais do Pantera. Dá uma olhada nessa edição que saiu pela Panini aqui no Brasil. A série é chamada Uma Nação Sob os Nossos Pés, escrita pelo Ta-Nehisi Coates e ilustrada por Bryan Steele Freeze. Repare que ele continua usando as linhas de Kirby para representar a tecnologia de Wakanda. Falando agora sobre o filme do Pantera, dá uma olhada nesse vídeo e veja de onde vem a inspiração para os uniformes e roupas dos personagens. Afrofuturism is taking science fiction and mixing it with African culture and giving it an Afrocentric spin. Triangle throughout the continent of Africa is the sacred geometry. Pois é, da sagrada geometria africana. Geometria, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso hoje. Mas vamos continuar e dar uma olhada nessas imagens retiradas do trailer oficial do filme. E se você acha que acabou, dá uma olhada nos pôsteres oficiais do filme. A diagramação é feita por um grid construído a partir das linhas de Kirby. Até no pôster do filme, que é uma clara referência a Huey Newton, um dos líderes do movimento dos Panteras Negras, temos as mesmas linhas na arquitetura da Sala do Trono. Enfim, esse é um pequeno exemplo de como a repetição ajudou King Kirby a construir um estilo totalmente sólido que foi muito relevante lá atrás e continua importante hoje e, sem dúvida, pela qualidade do trabalho, vai perdurar por muitos e muitos anos. Se você teve paciência de chegar até aqui, o meu muito obrigado, até a próxima e lembre-se, the revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro